E aí, gente, como que vocês estão? Quanto tempo sem gravar? Sem postar nada, na verdade. Ai, enfim, vamos levando, né? Vou gravar organizando a casa aqui. Tem esse vídeo que eu tô gravando e mais um pra postar nesse... Como é que fala? Nesse tema de faxina, organização, coisa de casa, dona de casa. Tem mais um pra eu editar e postar. Eu tô gravando esse. Então, bora. Acabei de sair do treino. Voltei a treinar. Tô treinando em casa mesmo, com as coisas que a gente tem em casa. Na verdade, as coisas que o Júnior tem em casa. Então é isso. Voltei a treinar essa semana. Semana passada. Essa semana, eu acho. Que eu comecei a pegar firme. Firme assim, né? Teve 2 semanas que eu não consegui treinar, que foi terça e quinta. Porque terça teve ensaio na igreja. E quinta-feira porque teve culto. Então... Mas hoje é sábado. Hoje eu treinei. Fiz um pouquinho de braço, que eu não consegui fazer durante a semana. E treinei perna também. Aí tá, a casa tá bagunçada, vou mostrar pra vocês como que tá. Eu já dei meio que uma pré-organizada, né? Porque a minha pia tava uma bagunça, uma zona. Então eu já dei uma organizada na cozinha. Uma boa limpada. Mas vou filmar pra vocês o que eu for fazendo, tá? E coloquei roupa pra lavar. Porém, todavia, entretanto, tá um clima assim, nublado, chuva, chuva, chuva. Mas fazer o que, né? Faz parte. Então, vou mostrar pra vocês como que tá aqui. Tá uma leve baguncinha do dia a dia, né? Mas faz parte. Então, bora lá. Que nem eu falei pra vocês, eu tô treinando em casa. Então, a gente tem uns pezinhos assim, né? Aí eu arrastei o colchão aqui pra fazer elevação, né? Aí eu uso a cama como base, é por isso que tá essa baguncinha aqui. Aí tem essa baguncinha aqui dos coisas que eu tava treinando. Uma baguncinha de roupa, roupa pra passar. Essa fita aqui eu usei pra tirar pelo da roupa. A vassoura tá até aqui. Aí aqui o banheiro tá um pouquinho sujo, mas eu vou lavar ele também. O banheiro não tem muito segredo, né, gente? E aqui também tá meramente organizado. Aqui eu tava aqui, né? Hoje cedo com a coberta, então por isso que a coberta tá aqui. Uma baguncinha de boa aqui. Uma bagunçona, né? Na mesa do Júnior, como sempre. Prato, jarra de suco, garrafa de água. As bagunças de tênis, porque... Não sei se vocês sabem, mas... Eu não gosto de ficar andando de tênis de sapato pela casa. Então a gente chega e os sapatos ficam por aqui. Eu até preciso comprar uma sapateira pra colocar aqui. A poltrona daqui saiu, eu tirei ela daqui, porque eu tenho assim pra mim, ela tava com o pezinho quebrado, era só comprar o pezinho e arrumar. Ficou um tempo aqui, não arrumou, eu dei um fim nela, dei ela embora, sabe? Então, já que não vai arrumar, também não vai ficar aqui ocupando espaço. Aí aqui uma leve baguncinha, preciso dar uma catada nesses limão aqui, porque tem alguns limão que tá ficando amarelo, tá vendo? Então, preciso dar uma catada nisso aqui. Aqui é mandioca, que eu preciso descascar essas mandioca também. Posso esquecer. Aí uma baguncinha ok, né? Uma pilha de louça, porque tava tudo isso aqui na pia. Ainda tem um pouquinho de louça. Isso aqui eu coloquei de molho. Meu coisa de café da manhã. Isso aqui eu coloquei de molho pra lavar. Aí aqui que eu passei o café. E meramente organizado na medida do possível, né? Então é isso. Vou conversar com vocês outra coisa. Acabou a saga da roçadeira do dia que a gente comprou, né? Como ela veio com um defeito de fábrica, a gente não quis mandar trocar porque dá uma burocracia muito chata para você ficar fazendo devolução das coisas. Então, o que que a gente decidiu? O meu pai, ele conhece um rapaz que mexe com essas ferramentas. Lá da cidade do meu pai, lá em Catanduva. Aí a gente levou a roçadeira lá pro meu pai no final de semana e meu pai levou pro rapaz. Ficou quase 2 meses com o rapaz a roçadeira, se não ficou mais. Acho que ficou uns 2 meses lá. Ah, mas por que esse tempo todo? Gente, nesse meio tempo
do vídeo da roçadeira, que a roçadeira chegou, que a gente montou, que deu problema e tal. O problema era na haste da roçadeira. Tem o cano e tem um metalzinho que vai dentro do cano, chama haste. E aquelas máquinas ali, elas são 2 canos, um emenda no outro. E sei lá o que estava acontecendo, que juntava ele, quando ligava ele soltava. E nesse meio tempo aconteceu tudo o que aconteceu com a minha mãe ficou internada, né? Depois minha mãe, né, faleceu e tal. Então, basicamente 1 mês, né? Minha mãe ficou 26 dias no hospital, quase 1 mês. Falei pro meu pai, falei assim, deixa a roçadeira pra lá, isso daí depois nós vê, depois nós pega número, depois nós pegamos o número do rapaz pra ligar e tal. Eu falei pro meu pai, falei assim, o pai não tá com cabeça pra isso, eu também não tô com cabeça. Se o Júnior tiver muito preocupado com isso, o Júnior vai atrás de resolver, né? Aí, por fim, com todas as coisas que estavam acontecendo com a minha mãe, a gente acabou deixando. Aí, quando foi que, né, a minha mãe faleceu e tal, né, aí a gente deu continuidade na vida, né, foi resolver as outras coisas que tinha que resolver, levar a roçadeira pro concerto e tal. Ficou mais de 1 mês, não me lembro agora. Aí ele teve que mandar fazer uma haste nova e tal, encomendar um cano, né? Porque a gente mandou trocar esses 2 canos que um junta no outro por um cano sozinho, entendeu? Sem emenda. E a haste também, sem emenda nenhum, a haste inteira. Então a gente mandou fazer. É por isso que demorou também, porque tem que mandar fazer, enfim. Essas BO aí, mas já tá pronta. O rapaz vai levar lá no meu pai segunda-feira. Aí esse trabalho ficou uns R$200. Então, é isso também. Da saga da roçadeira já terminou também. Agora é só buscar ela. E no mais é isso. Esse mês pra mim foi bem puxado. Nossa, eu e os meus trocentos assuntos. Esse mês pra mim foi bem puxado. Esse mês de maio também foi bem puxado, né? Tá tudo bem recente o que aconteceu com a minha mãe. Aí teve o Dia das Mães. Aí esse mês minha mãe completava 60 anos, o tão desejado 60 anos, né? E dia 2 ela completaria 60 anos. Aí dia 17 eu faço aniversário, dia 17 de junho. E dia 18 completa 2 meses que a minha mãe faleceu. E é muito louco porque o luto é uma doideira, né, gente? É um negócio muito... Ao mesmo tempo que você tá, pá, do nada bate aquela bad, assim, que você fica bem chateado, sabe? Bem triste. Até cheguei a conversar com a moça da igreja, né? A líder do acolhimento. Pra quem... Isso daí também é um outro assunto. Quando minha mãe estava no hospital, eu coloquei Deus à prova, né? Que se Deus tirasse a minha mãe desse sofrimento que ela estava passando, né? Comparado com outras pessoas, a minha mãe nem sofreu tanto, né? Tem pessoas que até pede pra ir de arrasta, né? Dependendo do tamanho do sofrimento. Minha mãe não chegou nesse ápice, mas a minha mãe a gente vendo a minha mãe na situação que a minha mãe tava, a gente também tava sofrendo, né? E acredito que ela sofrendo e ela vendo a gente sofrer por ela estaria sofrendo mais ainda. Aí eu coloquei Deus à prova, eu falei pra Deus que se Deus tirasse a minha mãe dessa com vida, ou se ele recolhesse ela, eu voltaria para onde eu nunca deveria ter saído, né? Que é buscar a Deus 100% e servir a Deus 100%, né? Ser o verdadeiro cristão, né? Então, consequentemente, tudo se encaminhou e agora eu tô mais presente, com mais comunhão com a igreja, né? Com os membros, evangelizando também. Então é isso. E cheguei a conversar com a moça da igreja, né? A líder do acolhimento. E cheguei a falar pra ela, falei assim, esse mês pra mim é o mês mais difícil. Tipo, foi meio que um desabafo, sabe? Minha mãe completa aniversário, eu faço aniversário. Logo em seguida, completa 2 meses que a minha mãe faleceu. Eu falei assim, não me coloca pra fazer nada na igreja. Eu falei assim, me deixa de banco. Aí o mais louco é que Deus, ele ajuda de uma forma assim, tão doida assim.
Eu amo o jeito doido de Deus agir nas nossas vidas. Que teve evangelização, teve batismo, teve Santa Ceia. Tipo assim, eu passei o começo da semana, o começo do mês, cara, em função de coisas pra Deus, sabe? E foi muito, muito incrível, né? Tipo, eu que não ia fazer nada, quem que vai poder evangelizar? Eu fui a primeira, eu tô aqui, pá. Porque evangelizar é um negócio que eu gosto muito, sabe? Amo estar dentro da igreja, amo acolher quem tá lá dentro, quem chega, amo recepcionar, abraçar, conversar, perguntar como que tá e tal. Amo aquilo ali. Mas o meu coração, ele queima mais ainda por evangelização, sabe? Ir às ruas, pregar o evangelho, né? Falar de Jesus, do amor de Jesus para as pessoas. Porque não tem como eu não falar de Jesus com tudo que eu vivi, com tudo que eu passei, com tudo que Jesus fez na minha vida e com tudo que Ele tá fazendo, né? Porque nesses tempos, né? Até eu cheguei a conversar com meu pastor, tudo, né? Ele falou assim: nossa, você tem uma mentalidade, uma forma de ver as coisas assim, que é incrível. E não sei, eu consigo ver Jesus em tudo, sabe? E até no que aconteceu com a minha mãe, sabe? Eu sei que outra pessoa no meu lugar, até minha irmã mesmo, ela meio que se revoltou com Deus, sabe? E eu não consigo me revoltar com Deus, sabe? Vendo tudo que Deus já fez e tudo que Deus tá fazendo pra mim, pra minha família, na minha casa, pras pessoas próximas de mim, o que Deus fez pela minha mãe, sabe? Tipo, ah, mas ele levou sua mãe. Pô, gente, pensa assim comigo. A minha mãe tá com Deus, foi recolhida por ele, né? A gente que acredita. Ou eu perderia minha mãe pra Deus, ou eu perderia minha mãe pro inimigo. Entre perder minha mãe pra Deus e perder minha mãe pro inimigo, eu prefiro perder minha mãe pra Deus. Concorda? E saber que a minha mãe não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor. E é tudo que a gente quer. A gente não quer ficar sofrendo a vida inteira, a gente não quer ter dor. E quando a gente descansa no Senhor, que a gente ou a gente aceita Jesus, ou a gente se reconcilia, a gente confessa nossos pecados para Deus, e a gente descansa, a gente não vai ter dor, sabe? A gente vai repousar, né? Do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos, que é o nosso corpo carnal, e o nosso espírito Deus recolhe. Então, assim, não tem como eu questionar Deus, sabe? E é muito doido, cara. Ai, é uma doidura muito gostosa, sabe? Eu gostaria que muitas pessoas pudessem, sabe? Sentir isso, ver, sabe? Presenciar isso, sabe? Porque é aquilo que eu falo. Deus, ele fala com a gente no dia a dia da gente, assim, sabe? Às vezes a gente tá tão no piloto automático, tá tão no automático de tem que fazer isso, fazer aquilo outro, que a gente nem lembra de Deus, sabe? A gente nem presta atenção nos sinais que Deus nos dá durante o dia, sabe? Essa semana mesmo o Júnior, ele teve um livramento. Ele, né, o nosso patrão, o pai do Júnior, né, que a gente trabalha tudo junto, né, ali no espetinho. E eles foram cortar bambu e o caminhão quebrou. Não vou lembrar, não vou saber que peça que é. E o caminhão, ele meio que perdeu o controle, assim, sabe? E gente, era pro caminhão ter batido num poste. Era pra ter, assim, olhando assim, era, sabe? O Júnior, ele chegou falando assim: o caminhão, ele desviou sozinho do poste, faltou isso aqui pra bater no poste. Eu falei assim: Júnior, o caminhão de certo, ele tem super poder. Eu falei assim: não é a mão de Deus guardando e livrando vocês do mal, né? Aí ele ficou quieto, assim, sabe? Refletiu um pouco também. Porque, gente, é muita doideira as coisas de Deus. E eu não sei, eu consigo ver Deus. Eu tô mexendo aqui no computador, por isso que tá com esse ângulo maravilhoso. Mas eu consigo ver Deus em tudo, gente. Sabe o que é em tudo? É em tudo. Em tudo. Então é isso que eu queria falar com vocês. Tô tentando voltar com os vídeos, tá?
Fico ainda meio na bad, tá? Trouxe esse assunto, mas eu fico assim ainda meio na bad, né? Porque o luto não é só ali no momento que a gente vela a pessoa e que a gente enterra a pessoa, né? O luto, ele é todo dia. A gente sente falta da pessoa, né? E só entende quem passa por isso, né? Quem, sei lá, enterra o marido, né? Ou os pais, amigos, enfim, né? Só entende quem passa por isso. E fica aquele vazio, né? Então, eu tava falando pro meu pai. A minha sorte é que eu tenho Jesus na minha vida e que ele, né, antes de voltar ao Pai, ele deixou o nosso amado e consolador Espírito Santo para cuidar da gente, para guiar a gente e nos consolar. Né? Esse é o nosso amparo. Então, sempre quando eu tô meio triste, me bate a saudade da minha mãe, né? E vem aquela vontade de chorar. Eu choro, sim. Não deixo de chorar, né? É bom a gente pôr pra fora. Mas eu sempre clamo ao Espírito Santo para ele me ajudar, para ele me dar força e amparo e para ele preencher esse vazio que a minha mãe deixou, né? Porque não há nada e ninguém que possa preencher esse vazio a não ser o Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo vai substituir sua mãe? Não, ele não vai. Só que eu tenho assim em minha mente. Se uma casa tá vazia, não tem ninguém ali, o ladrão ele entra e rouba, certo? É mais fácil o ladrão entrar e roubar uma casa vazia, que não tenha ninguém em casa, do que uma casa que tenha alguém morando, certo? Com isso, eu acredito que com a gente é a mesma coisa. Então, há vazios dentro da gente. E esses vazios é só o Espírito Santo que pode preencher. A gente pode tentar preencher com vício, a gente pode tentar preencher com qualquer outra coisa banal, passageira, mas chega uma hora que não tem para onde correr. E se tá vazio, eu acredito que é uma brecha pro inimigo entrar e fazer uma bagunça, fazer um reboliço, sabe? Então, eu sempre clamo ao Espírito Santo que preenche esse vazio que a minha mãe deixou, porque eu não quero deixar brecha pro inimigo usar contra a minha vida, sabe? E não tem ninguém melhor do que o Espírito Santo, né? E Jesus para fazer morada dentro da gente, né? Então, é isso. Você que estiver passando um luto, um dia após outro, tá? Viva o seu luto, passe por ele, chore. Se conseguir conversar com alguém, converse com alguém sobre, né? Não é todo mundo que suporta, não é todo mundo que tem maturidade para nos ouvir, né? Para ouvir a nossa dor. Mas se você tiver alguém para conversar, converse, coloque para fora, né? E faça que nem eu. Esse é um conselho que eu dou. Que nem eu tô sozinha, né? Eu moro numa cidade onde eu não tenho minha família. Minha família, sei lá, eu vejo a cada 15, 20 dias, né? E maior parte do tempo, entre aspas, eu estou sozinha, né? Então, não tem pra onde eu correr. Então, quando me bate a saudade, a tristeza, eu sempre peço pro Espírito Santo me confortar e preencher esse vazio, né? E tirar de mim essa tristeza, essa dor, sabe? Porque a tristeza e a dor, gente, ela não é da gente, tá? É normal, a gente é ser humano, a gente vai sentir, né? Porque a gente é de carne, a gente tem sentimento e tal. Mas meu conselho é: clame o Espírito Santo sempre. E ele sempre vai estar com vocês, né? Deus, ele sempre tá com a gente, mas a gente também tem que buscar a ele, a gente tem que clamar a ele, a gente tem que procurar ter um contato com ele, ter uma intimidade com ele. Então é isso. Agora bora pra faxina, porque eu já falei demais, gente, pelo amor de Deus. Então bora lá, gente.
Bom, tudo organizado. Roupa de cama trocada, limpo. Só faltou a roupa pra passar. Tudo ok. Roupa estendida. Nossa, meu bem do céu. Tô organizado, bora. Primeira comida da mansão. Trocentas louça pra guardar. Eu ia jogar o restinho que tinha. Eu abria Bora comer. 530 de prata é muita coisa, vida. É o peso, ué. Fazer o quê? Nossa. Arrozito, carne de panela.